Você sabe qual é o livro mais importante do Brasil? Você acha que é a Bíblia, supostamente escrita por inspiração do Todo-Poderoso? Não, meu irmão. Então você deve estar pensando: é um livro do maior escritor brasileiro, Machado de Assis, o famosíssimo Dom Casmurro, não é? Não, Capitu, também não é Dom Casmurro. Então agora você deve ter concluído: só pode ser o best-seller que movimentou as mentes femininas de todo mundo, 50 Tons de Cinza, que inflacionou a expectativa das mulheres sobre nós pobres homens, não é? Não, também não é 50 Tons de Cinza, suas danadinhas. O livro mais importante do nosso país é esse aqui, ó, a Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição é tão importante, já que seu texto determina a estrutura do nosso país, a forma como todos nós, quase 200 milhões de brasileiros, vamos conviver, nossos deveres e obrigações, direitos e garantias. E não tem um autor. A Constituição é uma conquista do povo, depois de muita luta. O povo é soberano, concedeu a uma Assembleia Constituinte o poder para elaborar uma Constituição que garantisse, pelo menos na teoria, o bem-estar social. Essa Assembleia Constituinte se reuniu entre 1987 e 1988. Foi composta por 594 parlamentares, sendo que 512 eram deputados e 82 senadores. Depois de muita discussão e bastante trabalho, a nossa atual Constituição Federal foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Por tudo isso, a lei maior do nosso país, ela é considerada rígida e não é facilmente alterada. É necessário um ato especial para reformar a Constituição Federal, que é a emenda à Constituição. E é justamente sobre a emenda à Constituição a nossa aula de hoje. Fiquem ligados e aproveite. A emenda constitucional é um ato normativo primário que possibilita a modificação da Constituição de um Estado, promovendo alterações pontuais no texto constitucional. O projeto de emenda constitucional é matéria sujeita à tramitação especial na Câmara dos Deputados. É uma função atribuída pelo Poder Constituinte originário ao Poder Legislativo, o qual exerce a função do Poder Constituinte decorrente de reforma. Vejam que as emendas constitucionais podem ocorrer de duas maneiras: inserção, incorporação, ou seja, quando há uma inclusão no texto constitucional, ou ainda por anexação, quando as alterações são agregadas ao final da Carta Magna, sendo geralmente as regras de transição. Passando agora para um breve resumo sobre o surgimento das emendas constitucionais, estas foram explicitamente criadas pela Constituição da Pensilvânia, de 1776. No entanto, foi consagrada somente como uma inovação da Constituição dos Estados Unidos, que entrou em vigor em 1788. Importante saber que, em tempos anteriores ao nascimento do Instituto, os processos de alteração constitucional eram acompanhados de muita violência e relevantes mudanças políticas. Inúmeras vezes ocorriam em meio a revoluções e guerras civis, compostas por quem pretendiam mudar uma Constituição e os outros que queriam preservá-la. Enxerga-se, portanto, a primeira vantagem da emenda constitucional, qual seja a permissão de mudanças institucionais dentro dos trâmites legais e mantendo a ordem legal. Destaca-se também como vantagem o fato de que o Instituto permite a alteração de apenas um parágrafo, tópico ou tema da Constituição, sem a necessidade de se convocar nova Assembleia Constituinte. Passando adiante, vamos expor as noções gerais de emenda constitucional no Brasil. Conforme exposto no primeiro ponto do slide, o Instituto está previsto no artigo 59, inciso 1 da Constituição, dispositivo que indica quais são os atos normativos primários existentes no país. Ainda trata-se de emenda constitucional o artigo 60 do mesmo diploma, onde está disposto todo o trâmite deste ato. Importante destacar que o artigo 60 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, proíbe que a Constituição seja emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Apesar da Constituição conceder ao Congresso Nacional tal poder, chamado pela doutrina de poder constituinte derivado reformador, este é limitado, uma vez que é vedado emendas que têm como finalidade abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Estamos diante das chamadas cláusulas pétreas, temas que não podem ser suprimidos da Constituição.
Ainda sobre as cláusulas pétreas, importante destacar que o STF entendeu ser cabível mandado de segurança para impedir a tramitação de propostas de emenda à Constituição que tenham como matéria a abolição das cláusulas já mencionadas, sendo que apenas parlamentares são legitimados a impetrar o mandado de segurança para esse fim. Por falar em legitimidade, temos que o projeto de emenda constitucional pode ser apresentado pelo Presidente da República, pelo Senado Federal, sendo necessário no mínimo 1/3 do total dos parlamentares, pela Câmara dos Deputados, com a mesma exigência de no mínimo 1/3 do total, ou pelas Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Dentre os tipos de emendas, além daquelas regulares, a própria Constituição, no artigo 3º do ADCT, dispõe que deveria ser feita uma revisão constitucional após 5 anos da promulgação. Esta revisão foi realizada e resultou nas chamadas emendas constitucionais de revisão, totalizando 6 à época. Ainda segundo o ADCT, essa revisão seria aprovada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Não pensem vocês que acabaram os tipos de emenda. Essa que foi falada agora há pouco pode até ter sido uma novidade, mas a que abordaremos agora já foi alvo nas nossas aulas. O professor Arthur nos ensinou que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, aprovados com o mesmo rito de aprovação de emendas constitucionais, têm força de emenda. Isso acontece devido ao fato da Emenda Constitucional 45 de 2004 ter adicionado o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição. Tais tratados se juntam à Constituição e passam a fazer parte do rol de direitos fundamentais, ou seja, têm caráter de cláusula pétrea e não podem ser derrogados, como já falado. Após toda exposição da parte teórica acerca das emendas constitucionais, é necessário entendermos como é a tramitação de um projeto de emenda. Seu trâmite tem início com o despacho pelo presidente do Legislativo para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, devendo esta analisar quanto à admissibilidade, no prazo de 5 sessões legislativas, para a devolução da proposta à mesa da Câmara com o respectivo parecer. Esse exame leva em conta a constitucionalidade, a legalidade e a técnica legislativa sem entrar no mérito. Caso seja considerada inadmissível, poderão ocorrer 2 situações. 1. A proposta será arquivada, não podendo a matéria ser objeto de nova proposta em mesma sessão legislativa. Ou 2. O autor desta poderá, observados certos critérios, requerer a deliberação do plenário sobre a preliminar de admissibilidade. Caso contrário, se admitida, a Câmara criará uma comissão especial especificamente para analisar o mérito, que deverá ser feito no prazo de 40 sessões do plenário. Após, a PEC deverá ser votada pelo plenário em 2 turnos, com intervalo de 5 sessões entre uma e outra votação. Para ser aprovada, necessário pelo menos 3/5 dos deputados, o que corresponde a 308 votos em cada uma das votações. Em seguida, depois de aprovada na Câmara, a proposta segue para o Senado, onde é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e após pelo plenário, onde precisa ser novamente votada em 2 turnos. Se o Senado aprovar o texto como recebeu da Câmara, a emenda será promulgada pelas mesas da Câmara e Senado. No entanto, caso o texto seja alterado, deverá retornar para a Câmara para nova votação. Nesse caso, ocorre o chamado ping-pong, já que a proposta irá de uma casa para a outra até a aprovação pelas 2. Ao final, a emenda constitucional entrará em vigor na data de sua publicação, já que, por se tratar de norma constitucional, não estará sujeita a vacatio legis. Para fechar, serão expostas algumas curiosidades sobre os temas. Curiosidade 1. Atualmente, a Constituição Federal carrega consigo 95 emendas, contabilizando em média 3 por ano. Curiosidade 2. A primeira emenda constitucional brasileira dispõe sobre remuneração dos deputados estaduais e vereadores e foi promulgada em 31 de março de 92, com publicação em 6 de abril do mesmo ano. Curiosidade 3. Em 2014, tivemos 8 emendas à Constituição, seguido pelo ano de 2000 com 7 emendas. Curiosidade 4. O sistema de previdência social foi modificado pela Emenda Constitucional 20, promulgada em 15 de dezembro de 1998. O presidente da Câmara dos Deputados era o atual presidente da República, Michel Temer. Curiosidade 5. A Emenda 24, de 9 de dezembro de 1999, acabou com a figura do juiz classista na Justiça do Trabalho, que não era um juiz concursado, mas eleito pelos sindicatos.